Boa noite, meu nome é Tiago, eu faço parte do grupo de pesquisa sobre reestruturação urbana e centralidade. O nome do meu orientador é William Ribeiro da Silva e o tema do meu trabalho é Shopping Bolivar Campus, um local de sociabilidade urbana em Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro. A minha pesquisa está em um processo inicial e eu comecei de forma remota. Bom, a respeito da área de estudo, é importante ressaltar que Campos está localizado na região norte fluminense e, segundo o IBGE, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, ele se destaca pelo quarto maior PIB do estado do Rio de Janeiro. A partir disso, a gente consegue perceber a sua importância e sua relevância para o estado e até mesmo para o país. O Shopping Bolivar Campus, o recorte do meu estudo, como vocês podem ver aqui nesse mapa, ele é o maior empreendimento comercial na região norte fluminense e depois que ele foi inaugurado, diversas empresas, marcas, enfim, começaram a surgir na cidade. A minha justificativa. Ela está relacionada a duas vertentes. Primeiro, a do município de Campos, que foi marcado pela produção açucareira e de álcool, e isso, de uma certa forma, influenciou na sua expansão do município. Além disso, o papel do Rio Paraíba do Sul também foi muito importante para essa expansão, e atualmente a economia ela é baseada pela exploração do petróleo na bacia de Campos. Agora, a respeito do meu recorte, o Shopping Bolivar, ele tem exercido vetores de centralidades, que mais para frente eu vou explicar melhor sobre esse conceito, como restaurantes, comércios, bancos, teatros, jogos e afins. E esses elementos, eles têm tornado o shopping mais do que nunca um espaço voltado para o lazer. Bom, a respeito do meu objetivo geral, eu quero, então, analisar o shopping center como um vetor de centralidade a partir da área de lazer, gerando possivelmente a sociabilidade. Os meus objetivos específicos, o que eu quero fazer? Eu quero identificar os espaços de lazer e entretenimento promovidos pelo shopping. Além disso, quero observar as motivações do uso do shopping como um lugar de sociabilidade, o que motiva, as pessoas irem para o shopping, verificar também o perfil socioeconômico do público e ver se existe alguma relação entre esse perfil com as diferentes atividades realizadas dentro do shopping. E, por fim, entender a função do Bolivar Campus para a realização de atividades que promovam a permanência das pessoas no shopping, favorecendo, então, essas relações de sociabilidade. Os meus procedimentos metodológicos, como foi tudo de acordo com a pandemia, e tudo mais, todos esses procedimentos, o que foi realizado foram reuniões e debates semanais com o grupo de pesquisa. As minhas leituras, elas estão relacionadas a três vertentes. A primeira dela é a formação socioespacial de campus, ou seja, eu pesquisei artigos, livros, falando sobre essa formação. Posteriormente, foi a reestruturação urbana e centralidade, e, por fim, a sociabilidade urbana. Elaborei também entrevistas, questionários, pilotos que mais para frente eu vou mostrar para vocês, e produzi um gráfico e um mapa, como vocês viram no segundo slide. Bom, aqui está algumas perguntas elaboradas do questionário, que vai ser fundamental, que vai ser primordial mesmo para a minha pesquisa, que será: o que mudou naquele bairro após a inauguração do shopping? Qual o seu tempo de permanência no shopping? As atividades de lazer estimulam sua vinda ao shopping? Por quê? Quais atividades de lazer do shopping que você passa mais tempo? Aonde você costuma ir para se divertir além do shopping? Então, essas perguntas vão ser essenciais e fundamentais para o desenvolvimento da minha pesquisa. Aqui está o questionário elaborado. A respeito dos conceitos que eu quero trabalhar, um deles é centro, centralidade e reestruturação urbana. Segundo Silva, nós podemos identificar o centro como uma forma espacial e a centralidade como um atributo de uma área central. Ou seja, o centro ele está relacionado à localização no território, é onde geralmente acontecem as atividades comerciais e de serviços. Já a centralidade, ela não é um lugar, mas é o que se movimenta no território, é o efeito atrativo de algo. No meu caso, nessa pesquisa, o lazer ele é um vetor de centralidade, em que muitas pessoas vão para o shopping por causa dessas atividades.
Shopping center como expressão de centralidades. Segundo Silva, esse tipo de empreendimentos, produzido por grandes incorporadores imobiliários, é capaz de produzir e vender centralidades e alterar a estruturação urbana e regional. Ou seja, o shopping center, então, ele tem esse objetivo, né, para esses grandes incorporadores, e nessas atividades, do lucro, de poder vender centralidades. Aqui está algumas influências do shopping na produção e estruturação das cidades, que seria o aumento do preço da terra, e aí a gente fala sobre o processo de especulação imobiliária. Ele passa a competir com outras áreas, inclusive do centro principal. Nós falamos também sobre o processo de descentralização, gerações de empregos, e um ponto assim pertinente da minha pesquisa, que, segundo Silva, ele torna, então, lugares de encontro, de celebrações, como festas, aniversários, etc., assumindo, então, a função de espaços públicos, porém, com forte controle de acesso e regras rígidas de condutas estabelecidas pelas administrações. Por fim, os conceitos que eu quero trabalhar é de lazer e sociabilidade para Dumas Adier. O lazer, ele é um conjunto de ocupações em que o indivíduo pode se repousar, se divertir, recrear-se, entreter-se, se desvinculando das suas obrigações familiares e profissionais. Já Simmel, esse grande sociólogo, ele fala que a sociabilidade consiste no ato dos indivíduos apreciarem o puro processo de associação em si, ou seja, não há um outro fim principal, senão o prazer de estar junto. Isso está vinculado a sair, encontrar com os amigos, conversar e afins. A respeito dos meus resultados parciais, eu encontrei um mapa interno, a planta do Shopping Boulevard Campus, em que eu quero conhecer esses espaços, né? Aqui está esse mapa que relata isso. Aqui são algumas informações encontradas sobre o Shopping Boulevard, que são 160 lojas, 5 salas de cinema, 4 restaurantes. Bom, a respeito das minhas considerações finais, de acordo com os artigos que eu li, palestras que eu participei, eu entendi, então, que o shopping center tornou-se um elemento essencial para essa expansão urbana e para expressões de centralidade, sobretudo nas cidades médias. Além disso, os espaços destinados ao lazer são elementos fundamentais e muito importantes para essa produção de centralidades. E uma dificuldade encontrada na minha pesquisa foi a ausência de um trabalho de campo por conta da pandemia. Isso me impossibilitou de poder conhecer o local e seus frequentadores. E meus próximos passos, então, eu quero fazer o quê? Eu quero realizar questionários, entrevistas e conversas informais com o intuito de poder traçar o perfil dos frequentadores em possíveis atividades realizadas. Eu quero continuar também conhecendo os espaços de lazer promovidos pelo shopping, e eu pretendo fazer isso através de grupos virtuais, seja no Facebook, Instagram, e analisar o que motiva as pessoas fazerem essas atividades, né? Irem para essas atividades dentro do shopping. Além disso, quero também entrevistar o administrador do shopping, visando se existe uma lógica que estimule a permanência das pessoas em determinadas atividades, e aí a gente pode falar sobre aquela questão de vender centralidades, o que está por trás, qual é a estratégia desses grandes incorporadores. E, por fim, eu quero utilizar dados primários ou secundários para poder identificar o perfil socioeconômico dos moradores e perceber se existe alguma relação, né, entre o seu poder aquisitivo e as diferentes atividades realizadas no shopping. Aqui está as minhas referências bibliográficas e obrigado.